Olá, eu sou a Camila Erhardt e vou apresentar a parte de propriedades magnéticas da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. É importante ter conhecimento das propriedades magnéticas porque a maioria dos dispositivos atuais são materiais magnéticos ou se utilizam dessas propriedades. Os materiais magnéticos eles são importantes devido à sua capacidade de armazenar muita informação em pouco espaço. Alguns exemplos são de dispositivos magnéticos são o cartão magnético, geradores, transformadores de eletricidade, motores elétricos. E as propriedades estão relacionadas com a mobilidade dos elétrons. E por isso, propriedades elétricas e magnéticas são associadas. As propriedades são determinadas pela estrutura eletrônica, cristalina e microestrutura. Alguns materiais magnéticos mais conhecidos são o ferro, alguns aços, a magnetita. E os materiais eles podem ter comportamentos magnéticos diferentes, como o diamagnéticos, paramagnéticos e os outros. E a gente vai explicar no decorrer, então, da aula. Primeiro, alguns conceitos importantes para entendermos as propriedades magnéticas. Então, existem as forças magnéticas, elas são geradas por um campo magnético e a gente pode pensar nessas forças como se fossem linhas que tenham sentido. Os materiais magnéticos, eles possuem dipolos magnéticos, que são pequenos ímãs que possuem polo norte e sul, ou positivo e negativo. Assim, a força magnética sempre segue o sentido de norte ao sul. Os dipolos magnéticos eles são influenciados por campos magnéticos, e um grande exemplo disso é a bússola. Então, para entender o campo magnético, tem ali o exemplo de uma bobina cilíndrica. O campo magnético H, ali representado, ele é gerado pela passagem de uma corrente por uma bobina cilíndrica de comprimento L, contendo N voltas. Logo, a densidade de fluxo magnético, B, representa a intensidade do campo magnético induzido no interior de uma substância. Aí na figura A temos o exemplo da densidade do fluxo magnético no vácuo. Para acharmos a densidade, precisamos da intensidade do campo magnético, que é dada em Tesla, e a permeabilidade magnética. No vácuo, a permeabilidade é uma constante. Logo, cada material vai ter a sua permeabilidade específica. Outros conceitos importantes são a permeabilidade magnética, a suscetibilidade magnética e a magnetização. A permeabilidade magnética, como eu falei antes, é uma característica do material, sendo constante no vácuo. Ela é uma intensidade de magnetização do material que varia em função da intensidade do campo. Então, a gente pode encontrar ela fazendo a tangente da densidade do campo pela intensidade do campo. Ainda existe a permeabilidade relativa, que é a razão entre a permeabilidade do material pela permeabilidade no vácuo. Aí nós temos a suscetibilidade magnética, que é um parâmetro adimensional, que mede a facilidade com que um material se magnetiza. Já a magnetização é a densidade de momentos magnéticos de dipolo. A gente encontra pela suscetibilidade vezes a intensidade do campo magnético. É importante entender a origem eletrônica do magnetismo para conseguir entender as propriedades magnéticas do material. Então, o movimento de cargas positiva ou negativa, ele gera uma corrente, e esse movimento gera um campo magnético perpendicular à direção da corrente elétrica. Como eu disse anteriormente, as propriedades magnéticas e elétricas estão associadas, porque elas são resultantes dos movimentos dos elétrons dentro dos átomos das substâncias. E assim existem dois tipos de movimentos eletrônicos. Como mostra a figura, o primeiro tipo de movimento eletrônico é o elétron girando em torno do núcleo de um átomo. E o segundo tipo de movimento eletrônico é o spin, do elétron em torno do seu próprio eixo.
O magnetismo pode aparecer de diversas formas e podemos classificar os materiais pela forma como eles respondem a um campo magnético aplicado. Então, eles podem ser diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos. O diamagnetismo é um magnetismo muito fraco e não é permanente, onde ele é induzido por um campo magnético e sua direção é oposta à do campo. Como mostra a figura, os dipolos magnéticos na ausência de um campo externo não existem. Já na presença de um campo externo, ocorre uma indução de dipolos na direção oposta. O magnetismo ele só persiste enquanto o campo externo estiver aplicado, e ele varia com a temperatura e a sua susceptibilidade é negativa. Ela pode variar entre -10 na -6 a -10 na -5. O paramagnetismo também é uma forma fraca de magnetismo, onde cada átomo tem um momento de dipolo permanente. Isso ocorre porque não ocorre o cancelamento total dos momentos magnéticos. Como mostra a representação ali, os momentos magnéticos têm sentidos aleatórios. Na ausência de um campo magnético, eles não possuem magnetização macroscópica. Como os dipolos ficam livres para girar, quando há um campo externo, eles podem ser alinhados na direção do campo aplicado. Então, o paramagnetismo ele é observado em metais como crômio, manganês, gases diatômicos como o gás oxigênio, íons de metais de transição, terras raras, seus sais e óxidos. E a suscetibilidade magnética também é baixa, entre 10 na -5 a 10 na -3. Os materiais ferromagnéticos possuem magnetização forte, com momento magnético permanente, mesmo na ausência de um campo magnético. Alguns exemplos são a ferrita, cobalto, níquel, gandolínio, ligas de manganês, sendo sua susceptibilidade magnética bem alta, maior ou igual a 10 na 6. Ao contrário dos diamagnéticos e paramagnéticos, a suscetibilidade magnética ela diminui com o aumento da temperatura. Então, existe uma temperatura crítica, que se chama temperatura de Curie, onde acima desta temperatura os materiais perdem o ferromagnetismo e tornam-se paramagnéticos. Então, cada material vai ter a sua temperatura, como o ferro é 770, o níquel 358 e assim por diante. Os ferrimagnéticos têm magnetização permanente e forte. O maior exemplo de material ferrimagnético são as ferritas cúbicas. Então, a fórmula geral dessas ferritas é a magnetita, sendo adicionado, como mostra ali a fórmula, o M, que é algum elemento metálico, como ferro, níquel, manganês, cobalto. As ferritas, elas possuem uma estrutura cristalina chamada espinélio, que pode ser normal e inversa. Conforme se encontra na apresentação, a estrutura é feita de cátions de ferro posicionados nos intertícios octaédricos e tetraédricos e ânion de oxigênio, que é magneticamente neutro. Então, os materiais ferrimagnéticos, eles possuem momentos magnéticos de 2 ânions que não se cancelam totalmente, e o material apresenta magnetismo permanente. Tanto os materiais ferromagnéticos como os ferrimagnéticos têm domínios, que são regiões onde os dipolos magnéticos têm todos o mesmo sentido. Então, uma peça ela pode ter muitos domínios. Se um material não tiver magnetizado, a densidade do fluxo vai variar conforme a intensidade do campo. Então, inicialmente, existem todos esses domínios. Conforme vai aumentando a intensidade do campo, estes domínios vão sendo alinhados até que se tornam um único domínio alinhado ao campo. Nesse slide, então, se encontra uma curva de esterese, onde a linha pontilhada parte do zero quando magnetizada e vai até o ponto de saturação.
e o domínio vai estar, então, alinhado ao campo externo, conforme eu falei anteriormente. Quando a intensidade do campo é reduzida, a curva vai ser afetada, porque esse material já foi magnetizado e vai girar na direção inversa ao campo. Algumas coisas importantes de saber da curva de esterese, então, é que quando o campo é nulo, existe uma indução residual, que é BR, que é uma indução magnética que se conserva no campo magnetizado, depois de anulada a intensidade do campo, e ela se chama remanescência. Já o HC é a força coercitiva, que é a intensidade de campo que tem de ser aplicada para desmagnetizar o material. Então, um material com elevado HC consome energia para alinhar os domínios magnéticos de uma direção para outra. Então, a quantidade de energia necessária para magnetizar vai ser proporcional à área do ciclo de esterese. Ainda existem os materiais magnéticos moles e duros. Aqui na imagem é possível ver a diferença principal que está na área da curva de esterese. Os materiais magnéticos duros possuem uma área maior. As ligas magnéticas duras, onde o material permanece magnético ou é um magneto permanente, é difícil de desmagnetizar. Já os materiais magnéticos moles apresentam uma curva de esterese com área pequena, como as ligas magnéticas macias. Significa que é fácil de ser magnetizado e desmagnetizado. E por fim, o antiferromagnético, que é um fenômeno que acontece em materiais não ferromagnéticos. Então, ocorre um alinhamento antiparalelo dos momentos resultantes dos spins dos íons metálicos. Um exemplo de material em que isso ocorre é o óxido de manganês. Os momentos magnéticos eles se cancelam entre si, assim o material ele possui uma magnetização resultante igual a zero. Aqui o esquema do alinhamento dos momentos de spin do óxido de manganês. O material, como todo, não apresenta momento magnético, porque o momento magnético do íon de oxigênio é zero, e o momento magnético do manganês é permanente, num arranjo que forma momentos opostos ou antiparalelos. Outros compostos de materiais de transição apresentam este mesmo comportamento, como óxido de cobalto, óxido de níquel, óxido de cromo, sulfeto de manganês e cloreto de cobre. Existe uma dependência da susceptibilidade magnética com a temperatura, porque os materiais tendem a aumentar a vibração dos átomos. Assim, os momentos magnéticos ficam mais livres para girar, o que torna as direções mais aleatórias. Nos materiais paramagnéticos, quanto menor a temperatura, maior a susceptibilidade. Já com os materiais ferromagnéticos, com o aumento da temperatura, ocorre uma transição para paramagnético deste material. O mesmo ocorre com os antiferromagnéticos, que também mudam para paramagnéticos. Essa transição ocorre quando o material atinge a temperatura crítica. Para os ferromagnéticos é a temperatura de Curie e para os antiferromagnéticos é a temperatura de Newton. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail que se encontra nessa apresentação.